Saudamos todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos, iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos cada dia, estudando a Palavra de Deus e obtendo conhecimento da vontade dEle para com cada um de nós e também nós nos dispormos a obedecer e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Nós ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco diariamente, vocês que compartilham com outras pessoas, vocês que clicam no dedinho de joinha e também nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos e queremos aqui mandar um alô especial para Vanusa da Mata, e um grupo de 48 pessoas que ela compartilha os estudos todos os dias. A Frânio Arruda e a esposa são de Manaus. Wilson Kister é de Ribeirão, em Laranja da Terra, no Espírito Santo. Zete Tuca é de Mooca, São Paulo. Reginaldo e Adelina são de Frutal, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia de vida, obrigado por esta nova semana de estudo que estamos iniciando, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja presente conosco, abrindo nossa mente para entendermos a Tua palavra, entendermos a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, onde quer que se encontram, que estudam conosco a Bíblia todos os dias, que sintam a Tua presença, que recebam as bênçãos que estão buscando em Ti. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um e também daqueles que nos escrevem pedindo orações. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje iniciando o nosso segundo estudo desta série, Deus e a aliança com o seu povo. E como nós estudamos na semana passada a respeito da criação e a entrada do pecado, e então Deus fez a aliança com Adão e Eva, a primeira profecia messiânica de Gênesis capítulo 3, verso 15, e como nós mencionamos aqui, na sexta-feira passada, Jesus, nós comemoramos, relembramos o sacrifício, a morte de Jesus, ele colocando então em ação esta aliança que havia sido prometida a Adão e Eva. Ele executou a aliança, ele morreu pelos pecadores. E agora cabe a cada um de nós aceitarmos este sacrifício que foi feito na cruz do Calvário ou recusarmos, porque a nossa salvação, ela é mediante a graça por meio da nossa fé. E então, esta salvação, ela precisa ser aceita, crendo no sacrifício de Jesus e vivermos com Ele, caminharmos com Ele. A palavra de Deus diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para os filhos de Deus que andam segundo o Espírito e não segundo o desejo carnal, porque tem muitas pessoas que aceitam a Jesus, mas continuam vivendo a mesma vida de pecado que viviam antes de aceitar a Jesus. Não mudou nada, simplesmente agora diz que é cristão, que é crente, mas aqui em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, então, se nós estamos caminhando com Jesus, estamos ouvindo a voz dele falando a nossa mente, ao nosso coração, temos comunhão com ele através do estudo da Bíblia, da oração, então nós estamos realmente andando no Espírito. Agora, essa semana, então, nós vamos falar sobre os princípios fundamentais da aliança. Aliança, todos nós, a maioria deve saber, aliança é um tratado, é um acordo, como no casamento, por exemplo, é feito um acordo entre as duas partes, entre o homem e a mulher. E então, é uma aliança que é feita ali, e para que os irmãos possam entender o que é uma aliança que Deus fez com o seu povo.
Em Êxodo capítulo 19, verso 5, nós lemos: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui está a chave. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Vejam, Deus, ele prometeu, ele cumpriu. Jesus morreu em lugar do ser humano pecador. Agora nós precisamos guardar a aliança que Deus fez conosco, com o seu povo, para que nós possamos então receber a herança da vida eterna, nós sermos propriedade peculiar dentre todos os povos. E nós lemos também em Gênesis capítulo 17, no verso 2, Deus falando: farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Aqui, mais uma vez, Deus fazendo aliança, e é o que nós vamos ver essa semana. Deus tem vários relatos bíblicos de várias alianças que foram feitas com vários seres humanos, mas sempre com base na mesma aliança eterna. Não era aliança diferente, um acordo diferente com um para com o outro. Não, é a mesma aliança, é o plano de salvação, é o plano de nós sermos uma propriedade peculiar, exclusiva do nosso Deus. E então, Deus, ele confirmou esta aliança, essas promessas, de acordo com um juramento que ele havia feito. Em Gálatas, no capítulo 3, Gálatas capítulo 3 e no verso 16, nos diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 3 e no verso 16, diz assim a palavra de Deus. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Então, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente, que é Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é descendente de Abraão, assim como nós somos descendentes espirituais de Abraão. Então, Jesus é o descendente. E esta promessa, então, que Deus fez a Abraão, ela se cumpriu através de Jesus Cristo. E em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 6 e no versos 13 e 17, Hebreus 6, versos 13 e 17 diz assim: Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Agora o verso 17 nos diz assim a palavra de Deus. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Então Deus, ele não muda. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que cumpre aquilo que ele falou. Deus não é homem para que minta. Então nós podemos confiar plenamente em Deus. Em Isaías, no capítulo 42, no verso 1 diz assim: Vejam meu servo que eu fortaleço. Ele é meu escolhido que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Agora Isaías 42, no verso 6, diz assim: Eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça, eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo Israel como símbolo de minha aliança com eles, e você será luz para guiar as nações. Então aqui o profeta Isaías também estava falando do Senhor Jesus Cristo, que Jesus era o servo a quem Deus enviaria e também a quem ele fortaleceria, porque Jesus era o escolhido que dá alegria. Por que dá alegria? Porque Jesus foi obediente. Jesus, ele obedeceu em tudo até a morte e morte de cruz, conforme nós lemos lá em Filipenses capítulo 2,
nos versos 5 a 8. Jesus, ele era ser humano como nós, mas também ele era Deus. Só que Jesus ele nunca usou o seu poder divino para o seu benefício próprio. É claro que na humanidade, Jesus ele sentiu vontade de não morrer, de não dar a sua vida pelo ser humano na humanidade. É tanto que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele suava gotas de sangue e ele dizia: se fosse possível que o Pai passasse dele aquele cálice, que não fosse necessário ele morrer, mas contudo que Deus fizesse a vontade dele, de Deus, e não a vontade de Jesus. E às vezes, irmãos, nós também passamos pela mesma situação. Nós às vezes pensamos em deixar tudo, abandonar tudo, porque nós sentimos que a luta é muito grande, a pressão é demais e nós nos sentimos fracos. Mas se nós meditarmos no sofrimento de Jesus e na agonia que ele passou, e mesmo assim ele foi e se entregou e morreu pelo ser humano, nós também iremos vencer. A palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Está em Romanos capítulo 8 também. Em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e que se entregou por nós. Então, irmãos, nós só seremos derrotados se nós não crermos em tudo que Jesus pode fazer por nós, no poder que ele pode nos dar. Nós só seremos derrotados se nós não tivermos fé no sacrifício que Jesus realizou por cada um de nós na cruz do Calvário. Nós então vamos continuar durante esta semana falando aqui a respeito deste fundamento, dessa aliança que Deus fez com várias pessoas que estão relatadas na Bíblia, e que também esta aliança é feita conosco e nós temos que aceitar pela fé, assim como os patriarcas também aceitaram pela fé esta aliança com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Estaremos novamente juntos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos: farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias, capítulo 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.